contigo lá em Colossenses, capítulo 1, versículos 13 até o versículo 23. A excelência da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Colossenses 1, 13 ao 23. Amém? Eu vou esperar mais um pouco. Amém? Vamos ler então a palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, versículos 13 até o versículo 23. Diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Senhor Jesus, nós nos submetemos, ó Pai. Espírito Santo, nos submetemos à Tua vontade, à Tua direção, à Tua palavra. Nós clamamos, Espírito Santo, para que haja um mover sobrenatural neste ambiente, Senhor. Que essa palavra, Senhor, ela encontre lugar, ó Deus, lugar em nossos corações, ó Pai, e que ela produza, Senhor, algo extraordinário, ó Deus, e que nós possamos sair daqui, ó Deus, impactados, ó Deus, por aquilo que o Senhor, ó Deus, vai fazer, não por aquilo que o homem faz, ou pode fazer, porque de nós, ó Pai, nada de bom, ó Deus, pode sair. Mas, ó Deus, quando nós nos submetemos à Tua autoridade, à Tua direção, nós sabemos, ó Pai, que coisas extraordinárias podem acontecer. Por isso nós nos submetemos, ó Pai, ao Teu agir nessa noite. Fala aos nossos corações de forma poderosa, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, esse é um texto que o Espírito Santo, pela boca do apóstolo Paulo, escreve aqui à igreja de Colossos, aos crentes. Então aqui é uma palavra que está sendo dirigida a uma igreja, a um povo de Deus, sobre a soberania do Senhor Jesus, sobre a excelência da obra e da pessoa de Jesus. Eu não sei como você tem andado, como tem sido a sua vida, quais são as coisas que você tem experimentado nesse tempo. Eu não sei como você tem caminhado na sua fé em Jesus, como você tem andado com Jesus.
Você tem tido uma vida de relacionamento, de intimidade com Jesus, como nós fomos ministrados na célula na sexta-feira, quando foi usado aquela analogia do carona, né, do carro, onde existe o lugar do motorista e o lugar do passageiro, e muitas vezes na nossa caminhada, na nossa vida, nós colocamos Jesus no lugar do passageiro e nós seguramos a direção e nós falamos para Jesus: Jesus, eu te conheço, eu sei quem é você, mas faz o seguinte, senta aqui e deixa que eu dirijo. Deixa que eu tomo o controle de todas as coisas. Porque tem coisas na minha vida, Senhor, que não vai dar certo você colocar a sua mão. Então, meu querido, eu queria pedir a você que nesse primeiro momento dessa ministração, que você já estivesse aí com o seu coração aberto ao Senhor, e refletindo no seu coração, como você tem caminhado, como tem sido o seu andar, como tem sido a sua vida. O Senhor Jesus tem feito parte da sua vida simplesmente como alguém que você conhece de ouvir falar, como alguém que você sabe quem é, Jesus é bacana, é legal, mas o controle da tua vida está em tuas mãos ou está nas mãos de Jesus? Quem está no controle? Quem está na direção? E o convite do Senhor para mim e para você nesse tempo, o Senhor está dizendo para nós o seguinte, meu querido: eu sei de todas as coisas, eu existo desde o princípio, todas as coisas vieram a existir por causa da minha palavra. Não existe nada que foge do meu controle, não existe nada que esteja acima do meu poder e da minha autoridade. É isso que esse texto está dizendo para nós. O Senhor Jesus, Ele está acima de todas as coisas. E muitas vezes nós conhecemos a Jesus e nós talvez entregamos as nossas vidas a Jesus um dia. E eu acredito que boa parte de vocês, meus queridos que estão aqui, fizeram um dia essa decisão ao lado de Jesus. Mas a partir do momento que há essa decisão, é preciso haver uma caminhada. Entregar a vida a Jesus não é simplesmente você levantar a sua mão num momento de apelo e de entrega do seu coração a Jesus e aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador e simplesmente fazer esse gesto de levantar as suas mãos para Jesus, mas você colocar Jesus no banco do carona da sua vida. É preciso haver um relacionamento, e esse relacionamento requer que a gente dê a Jesus a direção das nossas vidas. E quando eu falo a direção das nossas vidas, eu estou falando de mundo real. Eu estou falando daquilo que eu vivo no dia a dia. Eu estou falando daquilo que você vive no seu dia a dia. Todos nós vivemos um contexto de vida aqui. Talvez você esteja passando por momentos difíceis. Talvez você esteja passando por momentos de crise na sua vida nesse tempo. Talvez você esteja passando por questionamentos. Ou talvez a sua vida está tudo ok, está tudo certo, você está vivendo bem, está tudo belezinha. Não tem nada de difícil acontecendo. Meu querido, eu quero dizer para você que independente de como esteja a sua vida, o controle da minha vida e da tua vida precisa estar nas mãos do Senhor Jesus. Porque Ele é perfeito. Porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Os propósitos dEle para a minha vida e para a sua vida, eles são perfeitos. Por mais que a gente passe por lutas, por aflições, o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, nós teríamos luta. Mas nós devemos ter bom ânimo, nós devemos confiar nele, devemos caminhar com ele, entregar a direção para ele, porque ele venceu o mundo. Jesus derrotou a morte, Jesus derrotou aquilo para o qual nós estávamos condenados. O texto aqui diz que Ele nos libertou do poder das trevas
e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Meu querido, nós somos livres. Se você entregou a sua vida a Jesus um dia, se Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, se você crê verdadeiramente nesse Jesus, você é livre do poder do pecado. Então não há nada que possa destruir a sua vida, porque Jesus derrotou tudo aquilo que poderia nos destruir. Jesus, ele veio para nos dar a liberdade. Jesus, ele nos tornou livres do poder das trevas. Nós fomos levados por Deus à presença de Jesus, e essa presença maravilhosa que nos livra de todo o poder do pecado. Infelizmente, meus queridos, nós vivemos ainda num mundo, e nós estamos aqui. Se você entregou a sua vida a Jesus, se você é verdadeiramente um discípulo de Jesus, alguém que ama Jesus e que anda com Jesus, e Jesus está no controle da sua vida, eu quero dizer para você, você está só de passagem aqui. Tem prazo de validade isso aqui para nós. Um dia tudo isso irá acabar, e um dia nós estaremos na glória eternamente com o Senhor. Um dia nós estaremos desfrutando de todas as bênçãos celestiais. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais lutas. Tudo aquilo que nos aflige neste mundo, nós estamos num mundo onde existem desafios, onde existem lutas, onde existem muitas vezes dores, onde existem muitas vezes angústias. E tudo isso é fruto do pecado, infelizmente, porque o pecado trouxe o que existe de ruim na humanidade, o que existe de ruim ao nosso redor, foi tudo trazido pelo pecado. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele veio para destruir todas as obras do pecado. Então, se você vive lutas, e esse é o mundo real para mim e para você, se você vive dificuldades, ou se talvez a tua vida está tudo ok, está tudo beleza, glória a Deus por isso também. Mas eu quero dizer para você que tudo aquilo que eu e você vivemos, nós precisamos viver entregando o controle dessas coisas para Jesus, entregando a direção dessas coisas para Jesus. E quando eu estou falando de mundo real, eu estou falando de mundo real mesmo. Estou falando daquilo que você vive no ao vivo, lá na sua casa, dentro do seu lar, nos relacionamentos dentro da sua casa, nos desafios do teu dia a dia, no teu trabalho, com os teus colegas de trabalho, com as tuas responsabilidades no trabalho. Talvez com coisas que você gostaria que estivessem acontecendo na sua vida, mas não estão acontecendo. Talvez um emprego melhor que você gostaria de ter, mas esse emprego melhor não chegou. Eu quero dizer para você que você precisa, e eu preciso, e quando eu estou falando isso, essa palavra, o Senhor tem falado para mim isso hoje. E o que o Senhor tem falado para mim, dividir isso com cada um de vocês. Precisamos entregar tudo o que nós vivemos nas mãos de Jesus. Está difícil, meu querido. Levante-se, se anime, fala: Senhor, eu sou teu filho. Eu sei que isso é um momento difícil da minha vida, mas eu vou enfrentar porque o Senhor está cuidando de mim. O Senhor está trazendo isso para nós, meus queridos, porque Ele nos libertou de todo o poder do pecado. Não é só o poder da condenação da morte eterna, mas é de todo o poder que o pecado influencia as nossas vidas, enquanto nós estamos no nosso mundo real aí fora. O Senhor precisa estar na direção e no controle das nossas vidas, porque a obra de Jesus, ela é excelente, a pessoa de Jesus é excelente. Não existe nada maior do que Jesus, não existe poder acima do poder de Jesus.
Meu querido, eu queria que você trouxesse uma reflexão ao seu coração. Como está realmente o seu coração hoje? Como está a sua vida hoje? Como está a convicção em seu coração de quem você é em Deus? Você tem realmente convicção de quem você é em Deus? Você tem convicção de que você é um filho amado, liberto do poder do pecado? Ou quando as lutas vêm, você fica simplesmente murmurando, reclamando, maldizendo? Eu não estou dizendo aqui que quando acontecem as dificuldades, a gente vai tratar elas todas, como rindo à toa, felizes, alegres, porque estamos passando por lutas. Eu seria hipócrita se eu estivesse falando isso aqui. Mas a questão é lá no nosso coração. Podemos até estar tristes por fora, podemos até estar aflitos por fora, mas o nosso coração precisa se prostrar diante do Senhor. E é essa convicção que o Senhor está trazendo como reflexão para mim e para você. Como está essa convicção no teu coração? De quem você é em Jesus? De quem você é em Deus? Será que nós somos pessoas que realmente conhecemos a Jesus Cristo e andamos com Ele? Ou nós somos pessoas que simplesmente conhecemos Jesus de ouvir falar? Talvez pessoas que vêm a um culto, por exemplo, achando que vir a um culto vai resolver tudo, vai estar tudo certo. Eu já paguei a minha parte, vamos dizer assim, no meu acordo com Jesus, então eu fiz a minha parte, está tudo certo. E aí eu volto para o meu mundo real e Jesus volta para o banco do carona. E aí eu continuo dirigindo, conduzindo a minha vida. Você tem essa convicção de quem você é em Jesus? Você tem essa convicção de quem você é em Deus verdadeiramente? Ou você é alguém que conhece Jesus de ouvir falar simplesmente? Muitas pessoas, quando nós vamos falar do amor de Jesus para elas, pessoas que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus, geralmente o que elas respondem quando você fala para a pessoa: olha, meu querido, você precisa de Jesus na sua vida. O que as pessoas respondem? Não, mas eu tenho Jesus. Ter Jesus simplesmente não basta, como alguém distante. Saber quem Jesus é, por ler alguns capítulos da Bíblia, ou por fazer uma oração num culto, ou por, fazer qualquer programação religiosa, simplesmente dessa forma não basta. É preciso conhecer Jesus verdadeiramente no nosso coração, do profundo do nosso coração. É relacionamento, é abrir o coração, é chorar para Jesus, falar: Jesus, está difícil, está complicado isso aqui na minha vida, Jesus. Eu não estou conseguindo, mas eu sei que o Senhor pode tomar a direção disso, Senhor, e me levar, Senhor, na direção que o Senhor sabe que é a melhor para mim. O que o Senhor quer, meus queridos, e o que o Senhor tem falado para nós, é que Ele quer corações quebrantados, Ele quer corações contritos. Ele não quer pessoas que simplesmente conhecem Ele de ouvir falar. Ele quer pessoas que o busquem verdadeiramente em seus corações, no íntimo do seu ser. Ele quer pessoas que, no secreto do seu quarto, busque a presença dEle. Conte para Ele os seus segredos, conte para Ele as suas angústias, conte para Ele das suas alegrias também. Ele quer que eu e você divida com Ele a nossa vida. Aliás, Ele quer que a gente entregue a nossa vida para Ele. É para isso que Jesus veio. Essa obra e essa pessoa excelente,
Ele não precisava fazer o que ele fez por mim e por você. Mas ele decidiu deixar toda a glória dele. Ele decidiu deixar a posição celestial dele. Deixar tudo e vir a este mundo. Se tornar homem como eu e como você. E sofrer por amor a mim e a você. Ele não fez isso simplesmente para nos tornar religiosos. Ele não fez isso simplesmente para fazer com que a humanidade o conhecesse de ouvir falar. Como alguém que revolucionou a história. Como alguém que o tempo passou a se contar antes, aliás, depois de Cristo. Se conta o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Ele não fez isso simplesmente para isso. Jesus fez tudo isso para ter um relacionamento pessoal comigo e com você. Jesus fez tudo isso para que eu e você pudéssemos buscar a presença dEle e dar o controle das nossas vidas nas mãos dEle. Jesus veio a este mundo para libertar todos aqueles que permitem Ele ser o seu Senhor. Jesus, Ele veio para libertar todos aqueles que permitem que Ele seja o seu Senhor. Aquele que dirige a sua vida. E aqui, meu querido, a escolha está nas minhas mãos e nas tuas mãos. Se você já tomou essa decisão na sua vida de entregar a sua vida a Jesus, você realmente fez isso com todo o seu coração, mas talvez você, muitas vezes na sua caminhada, você tenha deixado Jesus no banco do carona, e Ele não está no controle. O que o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você, é que nós precisamos permitir que Ele dirija as nossas vidas. Ele veio nos libertar. E Ele liberta somente aqueles que permitem Ele dirigir as suas vidas. E a escolha, meus queridos, ela está nas nossas mãos. Nós vamos permitir Jesus fazer a vontade dEle nas nossas vidas? Essa é uma pergunta. Você vai permitir Jesus realizar toda a vontade dEle na sua vida? Esse Jesus excelente, esse Jesus santo, puro, incomparável, inigualável, ao qual nós louvamos e adoramos aqui. Nós permitiremos Ele realmente fazer toda a vontade dEle em nossas vidas? Ou nós vamos ficar segurando o controle? Sabe aquelas situações da minha vida e da tua vida que acontecem e que muitas vezes nós nos abalamos e ficamos na dúvida, enfim. E aí a gente vai e segura aquilo nas nossas mãos e quer tomar conta da situação e resolver do nosso jeito. E às vezes a gente esbraveja, às vezes a gente fala coisas que não deveria falar, dá até mau testemunho. Ou a gente vai se aquietar e deixar nas mãos do Senhor Jesus. Queridos, Jesus Ele veio para nos fazer livres, livres da condenação da morte, como eu já falei. Se você entregou sua vida a Jesus, a morte não tem mais poder sobre a sua vida e você não precisa temer a morte. Se às vezes você fica com medo da morte, você precisa rever aonde está a sua fé. Jesus, Ele te faz livre do poder da morte. Nós não precisamos temer, porque Jesus nos libertou do poder da morte. Para aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, aqueles que creem em Jesus, não existe morte. Existe simplesmente a passagem dessa vida, como eu já falei no início, para a nossa pátria celestial, porque como a palavra de Deus diz, nós somos estrangeiros em terra estranha. Nós estamos aqui
como peregrinos, ansiando pela volta do Senhor Jesus e pelo dia em que nós estaremos na glória com o Senhor Jesus. E é essa esperança que precisa nos mover. É essa esperança que precisa encher o nosso coração. Quando nós clamamos ao Senhor pela presença, pelo mover do Espírito dele em nós, o Espírito Santo ele começa a encher o nosso coração dessas convicções, dessa certeza de que há uma esperança. E por mais que a morte possa trazer algum tipo de receio ou medo para o homem carnal, quando nós andamos no Espírito com o Senhor, o próprio Espírito de Deus nos faz enxergar que a vida eterna é muito mais preciosa do que aquilo que nós podemos perder ou deixar neste mundo, inclusive a nossa vida. Eu não estou dizendo, meu querido, que você vai ser um super-homem, uma super-mulher que, eu a partir de hoje não temo mais a morte, mas o que eu estou dizendo para você é fundamente a sua vida em Cristo. Busque Cristo, coloque Jesus no comando, na direção, clame a Ele pela sua vida, clame pela presença do Espírito, pelo fogo do Espírito Santo, te enchendo, te movendo, que esse Espírito de Deus, no teu espírito e no meu espírito, vai fazer com que a gente tenha esperança na vida eterna. E nós não temeremos mais a morte, não porque nós somos bons o suficiente, mas porque o Espírito de Deus nos move a essa convicção, a essa certeza. Então Jesus, por esse poder, por essa obra excelente, Ele veio nos fazer livres dessa condenação da morte. Jesus, Ele nos faz livres do medo. Se existe medo na sua vida, meu querido, se você entrou aqui e você tem passado por situações na sua vida de medo, eu quero dizer para você que o amor ele lança fora todo medo. E o amor que eu estou dizendo é o amor de Deus. Busque a presença de Deus na sua vida. Mergulhe no amor de Deus, que todo medo na sua vida irá ficar para trás. Jesus ele veio para te fazer livre do medo. Jesus ele veio para nos fazer livres da dor. Se existe algo na sua vida, no seu físico, que tem trazido dor para você, Jesus ele te faz livre disso também. Clame ao Senhor Jesus. Clame ao Senhor Jesus com fé, para que Ele livre você de toda dor, para que Ele cure. Porque o poder do Senhor Jesus, Ele é também para cura. O Senhor Jesus, Ele ministra cura, restauração do físico. Jesus, Ele veio para nos fazer livres de toda ansiedade. Talvez você tenha andado em momentos de ansiedade na sua vida. Talvez você esteja inquieto por coisas que estejam acontecendo, por coisas que você espera que aconteçam. Meu querido, lance isso aos pés de Cristo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É o que a palavra de Deus nos fala também. Não precisamos ficar ansiosos. Simplesmente coloque aos pés da cruz de Cristo. O Senhor Jesus nos faz livre de toda a culpa. Se existe culpa no seu coração, coloque isso aos pés de Jesus também. O Senhor Jesus, Ele morreu naquela cruz. Ele trouxe essa obra extraordinária para a minha vida e para a sua vida, para nos livrar de toda a culpa. Nada pode te acusar. Nada pode te apontar o dedo. Ninguém pode te apontar o dedo. Porque o Senhor Jesus, Ele te faz livre de toda a culpa. Se existe algo na sua vida que precisa ser consertado, sim, que traz culpa ao seu coração, hoje é o tempo de você se arrepender. Hoje é o tempo de você buscar o perdão do Senhor. O primeiro momento oportuno, se envolve alguém essa culpa, você precisa ir até essa pessoa e pedir perdão,
e restaurar o relacionamento. Porque o Senhor Jesus, Ele te faz livre de toda a culpa. Meu querido, o Senhor Jesus, Ele nos fez livre de toda a religiosidade. O Senhor Jesus, Ele nos fez livre de toda a religiosidade morta que existe neste mundo. A vida com Jesus não se trata de religião. A vida com Jesus não se trata de placas de igreja. A vida com Jesus não se trata de organização religiosa ou de rituais religiosos. Jesus nos libertou de tudo isso também. Porque Jesus nos libertou para termos um relacionamento pessoal com Ele. A vida com Jesus é um relacionamento pessoal. É claro que nós nos reunimos como igreja, porque a igreja é o corpo de Jesus nessa terra. Eu e você somos o corpo de Cristo e temos comunhão uns com os outros. E nós nos denominamos igreja de Jesus. Mas isso não é religião. Isso não é organização religiosa. Isso não é ritual. É relacionamento. É vida na vida. É Jesus vivendo em mim. É Jesus vivendo em você. É Jesus no controle de todas as coisas. E a principal coisa que Jesus nos traz a liberdade, a libertação, é do orgulho. O orgulho humano é o que levou Lúcifer a cair. E é o que leva o homem a se distanciar de Deus. Sabe por quê? Porque é o orgulho que faz com que a gente ache que não precisamos dar a direção para Jesus. É o orgulho que faz com que nós achemos que temos o controle de todas as coisas, somos capazes de dirigir todas as coisas, de tomar todas as decisões das nossas vidas sozinhos. É o orgulho que faz com que a gente haja dessa forma. E eu quero dizer para você que Jesus, Ele veio para te fazer livre de todo o orgulho humano que existe em você. Como eu falei no início dessa ministração, o Senhor Jesus, Ele está em busca de pessoas com corações quebrantados, corações contritos na presença dEle. Ele não despreza essas pessoas. E hoje é o tempo de nós nos prostrarmos diante do Senhor Jesus e permitirmos que Ele tome o controle, a direção das nossas vidas. Queridos, Jesus, Ele é a própria imagem de Deus. Jesus é o próprio Deus que veio a essa terra para trazer essa liberdade, para nos fazer livres, livres de todas essas coisas que muitas vezes, mesmo crentes em Jesus, nos aprisionam. Essas coisas que muitas vezes nós queremos com a nossa própria força tomar conta delas e resolver todas elas. Jesus, o próprio Deus, Ele veio a este mundo para nos libertar de nós mesmos, do nosso eu, do nosso orgulho, da nossa carne, dos desejos pecaminosos da nossa carne. Ele veio para transformar as nossas vidas. Ele veio para nos levar à presença do Pai. Ele veio para fazer com que o relacionamento que estava quebrado, o relacionamento que não existia mais, passasse a existir. Então, o que nós estamos falando nessa noite é de relacionamento pessoal. Eu e você temos acesso livre ao Pai por meio de Jesus. Eu e você podemos ir para o nosso quarto, no secreto, clamarmos pela presença de Jesus, chorarmos na presença dEle, nos arrependermos dos nossos pecados, levarmos para Ele tudo aquilo que está no nosso coração e darmos a Ele de uma vez por todas o controle de todas as coisas. Queridos, Jesus é o primeiro em toda a criação, é o que o texto está dizendo para nós. Antes de tudo existir, Jesus já existia.
tudo veio à existência pela palavra do próprio Deus. Aquilo que não existia passou a existir pela palavra. Todas as coisas foram criadas em Jesus. Não existe nada na criação que não esteja sujeito a Jesus Cristo, porque tudo foi criado nele. Tudo está sujeito à pessoa de Jesus. Enganam-se aqueles que acham que podem ter o controle das suas vidas em suas mãos. Ai daqueles que acham que podem ter o controle das suas vidas em suas mãos. Se eu e você não dermos o controle das nossas vidas nas mãos de Jesus, nós estamos dizendo para Jesus que nós não queremos Jesus. Nós estamos dizendo para Jesus que nós somos capazes. E um dia nós pagaremos o preço disso. Mas que em nome de Jesus, eu declaro aqui em nome de Jesus, que isso não vai acontecer na vida de nenhum que está nesse lugar. Eu creio pelo poder de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo, que cada um de vocês aqui já tomou essa decisão. E se você não tomou essa decisão na sua vida, hoje é o tempo de você entender, de uma vez por todas, que você precisa se relacionar com esse Jesus. Porque tudo está sujeito a Ele. A minha vida, a sua vida, toda a criação. Não existe como vivermos neste mundo sem nos sujeitarmos à pessoa de Jesus. Sem entendermos que Ele tem todo o domínio e todo o poder sobre tudo e sobre todos. Queridos, Cristo é a ressurreição e a vida, porque Ele venceu a morte. Jesus Cristo é a ressurreição. Jesus Cristo é em quem nós temos acesso direto ao Pai. Então você não morrerá, porque você entende isso na sua vida. Mas se você ainda não tem esse entendimento, hoje é o tempo, como eu já falei, de você tomar uma decisão, de se relacionar com esse Jesus. Jesus é a reconciliação de tudo o que estava perdido na terra. Essa obra de Jesus e essa pessoa excelente que é Jesus, Ele próprio é a reconciliação de tudo que estava perdido na terra. E todo ser humano perdido nos seus pecados, nos seus delitos, nas suas fraquezas, como diz o texto lá. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, eles os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. Meu querido, existe uma condição para mim e para você. Você permanece firme na fé em Jesus? Você está firme em Jesus? Você está firme na sua fé, naquele que um dia te alcançou? Nós estávamos afastados e Jesus veio nos reconciliar com Deus. Mas nós precisamos permanecer firmes. Aqueles que entendem em seu espírito a mensagem da reconciliação, a estes, Jesus dá o direito de serem feitos santos e inculpáveis de seus pecados. Se você entendeu isso no seu coração, glórias a Deus por isso. Glórias a Deus porque Ele te faz santo, inculpável, irrepreensível diante de Deus. Os seus pecados estão justificados diante de Deus. Mas, meus queridos, é preciso nós permanecermos firmes na fé.
alicerçados, não se deixando afastar da fé e da esperança que um dia ouvimos ser pregada. Isso aqui, meus queridos, é o nosso dia a dia, é o mundo ao vivo. É quando nós saímos dessas quatro paredes aqui. É quando as lutas vêm. É quando as tentações vêm, quando as provações vêm, quando as dificuldades apertam. Nós precisamos permanecer firmes na fé, firmes em Jesus. Olharmos para Jesus e falarmos: Jesus, Senhor, misericórdia, Deus. Está difícil, Senhor, suportar, mas eu sei que eu estou em Ti, Jesus. A minha vida está guardada em Ti. Eu sou Teu. Eu sou Teu filho amado. Eu fui feito santo por Ti, Jesus. Senhor, luta isso no meu lugar, Senhor, porque eu não estou suportando. É disso que nós estamos falando. É disso que o Espírito Santo está falando. Meu querido, então, se você até hoje tem vivido uma vida religiosa, uma vida vazia, uma vida, enfim, que você tem tomado a direção e o controle de tudo, é tempo de você entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor. É tempo de você entender quem realmente é Jesus. Talvez você não tenha muitas preocupações na sua vida. Tem muitas crianças aqui, adolescentes, jovens, que ainda não têm tantas preocupações. Talvez alguns estão começando a ter as suas preocupações com estudos, enfim, com responsabilidades. E o que eu quero dizer para você, criança, jovem, adolescente que está aqui: Jesus é o tudo de Deus para a tua vida também. Você precisa entregar o controle da sua vida para Jesus. Deixar Jesus dirigir e conduzir a sua vida, todas as decisões do seu coração. Porque Ele é o tudo de Deus para a tua vida também, meu querido. É esse o chamado do Senhor Jesus para nós nessa noite. Queridos, a supremacia de Cristo nas nossas vidas precisa ser evidenciada todos os dias, num relacionamento, num exercício de relacionamento com Jesus, onde nós podemos apresentar a Ele tudo o que está em nossas vidas. Essa grandeza do poder de Jesus, da obra, da excelência da pessoa e da obra dele, precisa ser evidenciada na minha vida e na tua vida, através de um exercício constante de relacionamento. Todos os dias nós buscarmos a presença dele, nós nos prostrarmos diante dele, termos um exercício. Sabe o que é exercício? Os jovens, os adolescentes, as crianças aqui sabem muito bem o que é isso. O que é um exercício? É uma tarefa. É uma tarefa que você precisa cumprir. E eu não estou falando aqui de legalismo religioso, colocando carga sobre ninguém, que você precisa cumprir tarefas religiosas. Mas num relacionamento de intimidade com Jesus é muito importante nós termos um momento do nosso dia em que nós vamos nos relacionar intimamente com Ele. E intimamente quer dizer o quê? Um lugar a sós com Ele. Não é quando eu estou indo para o trabalho, no ônibus, eu orando no meu espírito. Isso é bênção, é bom, importante. Quando eu estou no trabalho, também isso é bênção, é importante. Estarmos em comunhão constante no nosso dia com o Senhor. Mas é importantíssimo nós irmos para o nosso quarto, buscar o Senhor no secreto. Em algum momento da nossa vida nós precisamos ter isso, todos os dias, porque isso vai atraindo mais a presença dEle. Nós vamos dando mais do controle a Ele, mais da direção a Ele. Isso é um exercício prático, para mim e para você. É o que o Senhor está falando para nós nessa noite. Nada do que nós vivemos está acima do poder de Cristo. Por isso tudo precisa ser levado para Ele, deixarmos que Ele resolva por nós. Sabe aquelas lutas que você tem passado? Sabe aquelas ansiedades?
Sabe aquelas aflições que tem tomado conta muitas vezes da sua vida? Eu quero dizer para você que essas coisas elas não são maiores do que o Jesus que te libertou de todo o poder do pecado. E essas coisas só acontecem sobre nós porque o pecado existe no mundo. E se eu e você somos libertos do pecado, do poder do pecado, então essas coisas não podem nos derrotar, porque o Senhor Jesus já nos fez livre de todas elas. Só precisamos levar para Ele. Sabe quando nós vamos para o nosso quarto, para o secreto? Vai lá e conta tudo para Ele, querido. Vai lá e fala tudo para Ele. Está difícil, o teu dia no trabalho foi complicado. Vai lá e fala para Jesus. Aí você pode pensar assim, não, mas Jesus está vendo o que está acontecendo na minha vida. Ele está vendo. Só que sabe o que Ele quer? Ele quer ver um coração quebrantado. Ele quer ver um coração contrito. Ele não quer ver um coração orgulhoso que fica se lamentando dos problemas e querendo resolver os problemas do seu próprio jeito. Ele quer ver você dizer para Ele, Senhor, eu estou aqui me humilhando diante do Senhor. Pai, como está difícil, Senhor, suportar essas coisas. Mas eu entrego, Senhor, tudo isso nas suas mãos. Porque eu sei que o Senhor venceu tudo isso por mim naquela cruz. Senhor, isso tudo é consequência do pecado. Mas eu estou aqui reconhecendo a tua soberania, a tua grandeza sobre a minha vida. E eu não permitirei que essas coisas, Senhor, venham me afastar da sua presença. É isso que o Senhor Jesus quer. É isso que o Senhor Jesus tem para mim e para você, meu querido. Ele está dando a mim e a você essa oportunidade de nós vivermos uma vida de relacionamento, de intimidade, porque Ele tem o melhor para mim e para você. É preciso entender, crer com todo o coração que Ele é soberano sobre todas as coisas. Queridos, precisamos entender e crer nessa soberania. Nós não podemos simplesmente pegar um texto como esse que foi lido e que fala que Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam quer principados e potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Nós não podemos simplesmente pegar um texto que fala sobre essa grandeza do nosso Jesus e achar e ver isso simplesmente na teoria, num texto lido, mas nós precisamos crer com o nosso coração, entender com a nossa mente essa grandeza, essa soberania, e essa grandeza e essa soberania precisa estar presente no nosso dia a dia, como eu tenho falado, lá fora, do lado de fora dessas quatro paredes. Sabe aquela dificuldade que você tem vivido dentro da sua casa, nos relacionamentos muitas vezes, ou talvez com seu vizinho, ou como eu já falei no trabalho? É isso. Entender que existe um soberano sobre todas essas coisas, inclusive sobre mim e sobre você, sobre as nossas vontades e sobre as nossas emoções. A nossa alma muitas vezes ela fica ali querendo resolver as coisas, e nós precisamos clamar, Senhor, aquieta a minha alma, Senhor. Aquieta a minha alma, Senhor, eu quero ser guiado pelo Teu Espírito, eu quero que o meu Espírito se comunique com o Teu Espírito, Senhor. E eu não quero, Senhor, tomar decisões que sejam guiadas pela alma, mas eu quero, Senhor, simplesmente fazer aquilo que o Teu Espírito me dirige a fazer, Senhor. Queridos, antes o que comandava as nossas atitudes e decisões era o pecado. E eu quero dizer para você que já entregou a sua vida a Jesus. Isso é algo muito sério para mim e para você. Você que já é de Jesus. Antes, o que comandava a sua vida e a minha vida era o pecado. Tudo estava centralizado no eu, no orgulho do homem. Eu posso, eu sei, eu faço, eu consigo, eu resolvo, eu tomo conta. E eu quero dizer para você que essa é a vida daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Porque
porque o homem sem Deus, ele é exatamente isso. O homem que não crê na mensagem da cruz de Cristo, ele é aquela pessoa que diz que eu posso, eu sou bom o suficiente, eu tenho capacidade de resolver todas as coisas, eu faço, eu consigo, por causa do orgulho que está ali encalacrado num coração duro. E se existe alguém aqui nessa noite com esse coração, eu quero declarar em nome de Jesus, pelo poder de Cristo Jesus, eu repreendo todo espírito de orgulho, todo espírito das trevas que tem aprisionado, que tem escravizado a sua mente. Eu declaro agora, caia em nome de Jesus. Que você seja liberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus queridos, isso era o que a gente vivia antes. O que nós vivemos hoje, o que nós precisamos viver hoje, é estar no descanso do nosso Deus, do nosso Senhor. Porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é Ele quem dirige as nossas vidas hoje. Tudo está sob o domínio dEle. Precisamos confiar e descansar nele. É isso que dirige as nossas vidas hoje. Amém? Você crê nisso? É isso que tem dirigido a sua vida? Você tem estado no descanso do Senhor? Ou você muitas vezes ainda tem tentado resolver do teu jeito? Ou talvez a tua alma muitas vezes tem falado mais alto. Hoje é tempo de nós clamarmos ao Senhor para aquietar a nossa alma e para que Ele seja verdadeiramente o Senhor de todas as coisas nas nossas vidas. Eu quero dizer para você, meu querido, não vai ser fácil muitas vezes. E eu preciso ser honesto com você, porque para mim tem sido assim. Muitas vezes não vai ser fácil enfrentar as batalhas. Mas o Senhor Jesus, Ele está lutando por nós. E Ele luta ainda mais com aqueles que se prostram diante dEle, com aqueles que clamam pela presença dEle, com aqueles que confiam nele, aqueles que descansam nele. Queridos, Cristo é o tudo de Deus para as nossas vidas. Cristo é o tudo de Deus para mim e para você. Se está difícil, meu querido, corre para Ele. Se está complicado, corre para Ele. Se você não tem suportado, corre para Ele. Se está tudo bem na tua vida, está tudo maravilha, corre para Ele também. Porque Ele é o tudo de Deus para mim e para você. Nós não somos ninguém sem Jesus. Nós não somos ninguém sem Jesus. Queridos, nós precisamos aprender a andar todos os dias na dependência daquele que tem todo o poder, daquele que dirige todas as coisas.